Olá, boa noite! Sejam bem-vindas a mais um encontro de segunda-feira. Que gostoso estar aqui com vocês depois de 2 semanas sem estarmos aqui ao vivo por alguns motivos, mas eu sei que vocês estiveram aqui com a gente na reprise e hoje estamos aqui num programa super especial. A gente planejou um montão de coisa para esse mês de maio, mas a gente vai continuar, o mês ainda não acabou. E sim, hoje nós temos convidada especial para o programa. Mas antes eu quero saber de onde você está aqui participando do programa com a gente. Coloca seu nome e o lugar de onde você está para a gente poder saber até onde nós estamos alcançando. Quero também dizer a você que você pode convidar as suas amigas para estar aqui com a gente. Então, manda o link para elas, porque hoje nós vamos falar sobre algo que as mamães amam e têm N dúvidas. Então hoje vocês vão tirar muitas dúvidas aqui com a nossa convidada. Antes de cumprimentar a nossa convidada, vamos cumprimentar a nossa psicóloga. Boa noite, Faíla. Boa noite a todos. Sejam todas muito bem-vindas. E ainda estamos aqui com essa vozinha de pato, mas pelo menos hoje sai a voz. Eu estava pensando que o mês de maio, Raquel, é igual vida de mãe. A gente fez uma programação imensa, né? E deu tudo errado. E a gente teve que se adaptar a ela. Então, assim, é igualzinho vida de mãe. A gente tem ideia de que vai ser a mãe perfeita, até ter filhos. Aí depois você tem que adequar, ajustar, organizar. E aí a gente já vai aprendendo. E graças a Deus estamos aqui de volta. A gente já estava com saudade de conversar com vocês. Estamos aqui para a gente continuar o tema. Então, nós ainda vamos falar de maternidade, vários temas interessantes. E o tema de hoje é um tema que causa dúvidas, alegrias, frustrações, pânico, que nós já vamos apresentar a nossa convidada e vocês já vão saber do que a gente vai conversar. E tá com a gente hoje, então, a Carol, Ana Carolina Moraes. Isso. Boa noite, Carol. Seja bem-vinda ao programa Só para Mulheres. Primeira vez que a Carol tá aqui. A Carol é nutricionista e aceitou o nosso convite assim de primeira. Muito obrigada, Carol. É um prazer. Boa noite, Raquel. Boa noite, Faíla. Boa noite para vocês também. Eu espero que todo mundo goste, participe muito, porque realmente o tema que a gente vai trazer é um tema que traz muita dúvida, às vezes muita insegurança nas mães, né? Quando a gente fala de maternar, eu acho que essa questão é uma das principais, assim, que deixa a gente insegura. Então, a nossa intenção hoje é aliviar um pouco essa questão da insegurança, né? Dizer que tá tudo bem e que a gente pode, sim, se ajustar e se adequando àquilo que a gente consegue fazer e tá tudo bem. Que beleza! Isso já é um alívio muito grande. Oh. Então, mãezinhas, vocês aí que têm suas amigas que estão com bebezinhos aí, especialmente, né? Sim, sim. Manda o link para elas, fala assim, olha, vai ter algo aqui para você hoje. Antes da gente falar sobre o tema de hoje, nós vamos para aquele nosso momento também especial do programa, que é o TGW, e hoje com uma receitinha show de bola. Vamos lá. Oi mulheres, tudo bom? Aqui é a Mari. Hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer uma mousse de maracujá deliciosa, cremosa, aerada e ainda por cima, que na minha opinião é o melhor de tudo, é sem nada de origem animal, é vegana, não tem crueldade e espero que vocês gostem. Se você quiser usar o açúcar cristal, não tem problema também. Você pode usar algum adoçante, como o xilitol, por exemplo. Mas se você quiser uma versão ainda mais natural, é só você fazer uma pastinha de uva passa branca. Porque aí vai ficar bem docinha a nossa mousse e ainda vai manter a tonalidade clarinha.
Sobre esse creme de leite, eu usei o creme de leite de castanha. Basicamente, eu deixei ela de molho durante a noite e bati com um pouco de água e ficou esse creme maravilhoso, super lisinho. Mas você pode também comprar algum no mercado, tipo creme de leite de soja, ou fazer ele em casa. E se você quiser uma versão ainda mais fácil, é só você escolher algum leite vegetal da sua preferência que seja mais grosso. Talvez aqueles vidrinhos de leite de coco ou da forma caseira. É só você bater o seu leite com menos água, aí ele vai ficar mais gorduroso e mais cremoso, tá bom? Pode ser várias versões, não tem problema. Agora o que você vai colocar por cima da sua mousse vai depender do seu gosto. Eu vou fazer uma caldinha com a polpa do maracujá, colocar por cima, bem facinho também. Mas se você quiser uma versão um pouquinho mais tradicional, você pode fazer uma calda de chocolate. É só você escolher o seu leite vegetal, colocar cacau em pó e um pouquinho de açúcar ou adoçante, deixa reduzir e coloca por cima da sua mousse. Mulheres, por hoje é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Façam em casa, vocês viram que é super fácil. E também, se vocês quiserem ver mais receitas sem nada de origem animal e também muito gostosas, dê uma olhada lá no meu Instagram, @maryvegan. E é isso, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Que ótima receita, eu amei demais. Vamos fazer em casa. Se você não anotou, não deu para anotar, é só voltar o vídeo aqui e anotar a receitinha, porque é receita saudável. E falando nisso, em receita saudável, a gente hoje vai trazer um tema que fala muito sobre alimentação e a nossa preocupação com a alimentação saudável dos nossos filhos e essa preocupação que a gente tem, né, especialmente, que eu sei que tem mamãezinhas aí que os filhos devoram tudo, mas tem mamãezinhas aí que passam um perrengue danado. O tema do programa de hoje é: mãe, tô com fome. Quem não ouviu, ainda não ouviu isso, gente? Você é mamãe aí, eu acho que você... Quantas vezes você ouvia isso no dia? Você já contou? Na verdade, assim, como o Benício não fala ainda, eu não escuto, mas ele faz assim: mamãe, mamãe, Que é a mesma coisa, então ele faz isso várias vezes. E a Alice já chega da escola e fala assim: o que tem pra comer? 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 Mas eu tenho certeza que, assim como muitas mães escutam isso muitas vezes, outras mães sonham em ouvir essa frase. Verdade. Porque tem mães que ficam o dia inteiro: você não vai comer? Você tem que comer. Você não vai comer? Come isso, come aquilo. Não tô com fome, não tô com fome. Então, é tão desesperador ouvir milhões de vezes quanto não ouvir nenhuma vez. E eu tenho certeza, assim, dentro de consultório, ouvindo mães, trabalhando com crianças muito tempo, que essa fase da alimentação é um dos pesos maiores que pode gerar nas mães, sabe? Desespero, medo, ansiedade, angústia. Tornar esse processo que deveria ser gostoso, divertido, de aprendizado, de crescimento, num negócio assim, num fantasma na cabeça das mães. Então, hoje a gente vai querer aliviar um pouco os fantasmas. Sim, sim. Que legal. Então, já pega a sua caneta para ir anotando que a gente vai conversar aqui, seu caderninho do programa. E a gente ouve isso bastante lá em casa, eu ouço muito. Ainda não contém, mas eu quero fazer uma perguntinha para vocês, respondam aí no chat. Quantas vezes, mais ou menos, você acha que você ouve das crianças aí, ou dos seus adolescentes, quem foi, ou até adulto, né? Porque os filhos adultos também falam. Meu marido chega todo dia: o que tem de almoço hoje? O que vai ter de almoço? Quantas vezes você imagina, porque eu acho que você não contou ainda, como eu, que você ouve isso? Carol, você tem 3, né? 3. Quantas vezes você imagina que você ouve? Pelo menos umas 50 vezes. Pelo menos umas 50. Coloca aí no chat. E na pandemia, não piorou?
Eu ouvi muito essa reclamação, que a gente hoje Falar nós nisso, temos... olha, gente, não, vocês têm que ver isso daqui. Olha, estão vendo, né? Tá saindo até fumacinha. O que é isso, Faíla? Conta aqui pra gente. Isso é quentão. Bom, no sul a gente chama de quentão. Aqui o povo chama de... Aqui nessa região o povo chama de vinho quente. Só que é de suco de uva. Então é suco de uva com especiarias. Já vou falar, porque vocês vão falar, cadê a receita? Vou falar o que eu fiz. Tudo a olho, tá? Suco de uva, um pouco de água, gengibre, canela, cravo e umas rodelas de laranja. Ferve durante uns 10 minutos. Ferve, vai ficar bem saboroso, bem quentinho e esquenta de fato. Um negócio assim, gente, com gengibre, canela, suco de uva, tudo quente. Isso aqui esquenta bastante mesmo. Já nesse friozinho. Um pouquinho. Obrigada. Gente, isso tá muito, muito bom. Eu já tomei outras... como é que fala? Outras receitas. Mas esse daqui é o melhor que eu já tomei. E o mais legal é que, já vou entrar então no assunto, vamos aproveitar, Carol, aqui, vai. Acaba sendo uma receita extremamente funcional, por conta de todas essas especiarias. Então, assim, o suco de uva é excelente fonte de vitamina C, para essa época agora que a gente está de frio, né? Pelo menos aqui em São Paulo está bastante frio. Então, já dá, né, uma melhorada na imunidade. E todas as outras, os outros ingredientes que ela disse, todos eles também entram nessa parte, né, de ser anti-inflamatório, de ser antioxidante. Então, tudo isso melhora muito a questão da imunidade. Então, além de ser muito saboroso, tá muito gostoso mesmo, Faíla. Ele também é extremamente saudável. E é uma receita que você pode oferecer tranquilamente para as crianças, mesmo crianças pequenas. Porque às vezes a gente tem aquela... restrição de achar que por ter gengibre, por ter esse tipo de especiarias, crianças de 1 ano, 2 anos não podem tomar. Não, eles podem já usar esse tipo de alimento. Não precisa ser em exagero, né? Na verdade, nem pra gente, né? Não precisa, por conta até do sabor, né? Às vezes pode reclamar, mas pode ser oferecido e aí vai melhorar muito a imunidade, né? Vai diminuir as questões aí do frio e tudo mais. Por exemplo, o gengibre e a canela são especiarias que são fortes, de fato, de sabor. Sim. Né? Elas são mais puxadas. Sim. Se você acostuma a criança, fazer um mais fraquinho para uma criança mais nova e vai acostumando ela com esses sabores fortes, é mais fácil dela ir crescendo acostumada com isso, né? Com toda certeza, com toda certeza. Aí já vou entrar, então, já que você já puxou desse assunto, vamos entrar falando exatamente como que se forma o paladar das crianças. Ai, legal, né? adoro saber Ótimo, disso. a gente ama. Eu não sei se... Eu fui numa reunião de escola da Alice essa semana. A Alice estuda no integral. Então, eles têm alimentação na escola. Na escola, sim, os meus também. Na escola dela, eles estão tentando adaptar a alimentação para ela também. Mas o que eu vejo da maioria dos pais lá, e a nutricionista foi lá conversar com os pais e tal, mas o que eu percebi, às vezes tem época, impressão, não tem nada científico na minha impressão, que você forma o paladar da criança e tem uma época da vida que parece que ele deforma. Sim. Existe muito isso. Esse é um ponto a gente de interrogação que eu vamos tenho. falar Como então pode? Como é que forma, como é que deforma e como é que a gente volta restaura. ele. Ótimo, legal. Adorei. Isso tudo está relacionado, e aí a gente vai falar bastante também sobre isso, com a questão do desenvolvimento emocional também da criança. Você quer que eu coloque ali? Você é Eu igual quero, Você por gosta de favor. falar com as mãos? Então eu vamos adoro deixar a falar mão com as livre. mãos. Eu tenho, inclusive, que me controlar, porque às vezes eu falo mais com as mãos do que com a boca, mas tá tudo certo. Então, assim, como que a gente forma o paladar? Na verdade, o paladar da criança, ela já começa a ser formado enquanto está na gestação. Então, conforme... Tem muita gente que acha, não, vai ser só depois, quando entrar lá na introdução alimentar, né, que ela vai começar a conhecer. E não é isso que acontece. Então, quanto mais durante a gestação a mãe tem uma alimentação diversificada, que realmente explora todos esses tipos de sabores, e essas informações elas passam para o líquido amniótico que a criança vai engolir conforme ela for se desenvolvendo, e ali já começa a ter uma primeira impressão dos sabores. Depois, quando nasce, isso continua na fase de amamentação. Então, tem muitas mães que acham, porque o bebê agora vai ter cólicas e tal, então vamos ter uma dieta restrita. E é exatamente o contrário. Né? E aí já vou colocar para as mamães que estão com o bebê novinho em casa. Isso é uma dúvida muito grande. Já vamos tirar esse isso mito. Isso da cólica, isso aqui da cólica, não posso comer isso. Então. Não posso comer alho, a não cólica, posso comer na verdade, feijão. não está relacionada diretamente à alimentação da mãe.
Então, a mãe pode comer livremente. Por amor e carinho a todas as mães que nos ouvem, repita essa frase, porque eu acho que isso vai tirar muito peso, né? quilos de cada mãe. Eu disse Muito pra peso. vocês, eu não disse que eles tinham que compartilhar com as mamães, E gente. nem com quem não é, porque assim, eu já passei dessa fase, né? Mas assim, eu me culpava muito, porque era toda noite que tinha cólica, eu ficava assim... O que foi que eu comi hoje? O que foi que eu fiz de errado? O que eu fiz? O que eu não fiz? Exatamente. Então, repita aquela frase. Então, vamos lá. Para vocês realmente acreditarem e tirar esse mito que existe muito, é muito presente, eu sei disso, mas as cólicas do bebê não estão relacionadas com a alimentação da mãe. Na verdade, depois que o bebê nasce, os primeiros 3 meses, a gente ainda chama esse período de esterogestação, é uma continuidade da gestação. Porque ali, naquele momento, ainda está sendo formado, ainda está sendo amadurecido vários órgãos do bebê. Inclusive, principalmente a parte digestória, né? Então, as cólicas, elas são contrações naturais do intestino conforme o bebê vai recebendo alimentação, independente do que a mãe está comendo. Ela vai acontecer. Alguns bebês vão sentir isso com mais intensidade, outros com menos intensidade. E isso também depende muito de como foi a alimentação dessa mãe durante a gestação, ou como foi, como que foi para ela estar gestando. Tanto na parte física, se ela teve problemas ou não, assim como vocês trouxeram no outro programa, né, falando sobre como é o nome da doença mesmo? Hiperemese. Isso aí. Então, aquilo ali traz não só um desconforto físico, mas também todas as questões emocionais, e isso afeta também o bebê. Né? Então, se a mãe tem uma gestação tranquila, sem, né, intercorrências, emocionalmente ela está conseguindo lidar bem com aquilo, sem muitas ansiedades, difícil não ter nenhuma ansiedade, mas, né, conseguindo dar um jeitinho de equilibrar e tal, depois, essa fase de amadurecimento também vai ser um pouquinho menor. Mas quando a mãe não tem, né, esse suporte ou ela não se cuida muito durante a alimentação, pode piorar um pouquinho. Mas assim, não está totalmente diretamente ligado uma coisa com a outra, tá bom? Então é uma coisa natural. A mãe precisa se alimentar livremente, sem restrições. O que a gente precisa ter em mente durante esse período? É claro que tudo que ela come vai passar para o leite, e o leite é o principal alimento. Não é responsável pelas cólicas, pelos gases, mas pela qualidade do que o bebê se alimenta. Exatamente, eu lembro, pela assim, nutrição do bebê. A Alice, por exemplo, às vezes eu tomava um suco concentradão de maracujá. Sabe aquele concentradão? Sim, a polpa do maracujá. E eu sentia que a próxima mamada era a mamada mais calmante do dia. Exatamente. Então, assim, não tinha a ver com as cólicas, mas a qualidade do que eu alimentava passava para ela. Exatamente. Agora, então, se eu comesse um chocolatinho... já deixava ela um pouco mais excitada, mais agitada. Durante a gestação a gente já percebe isso, né? Açúcares e tal, em excesso. 6 meses na Dalice. Primeiro, vamos confessar, o primeiro a gente cuida um pouquinho mais. Né? O segundo já é assim... Imagina o terceiro, então. Eu nem consigo imaginar. Já vai assim, né? Porque você já tem 2 ali pra poder cuidar, e aí mais um na barriga e vai indo. Vai do jeito que der. Mas aí eu lembro que eu passei uns 6, 7 meses sem comer chocolate. Aí eu fui comer... Não, porque eu comecei antes já tinha parado de comer chocolate antes. E aí, pro ultrassom, pra saber se era menino ou menina, eu comi um pedacinho de chocolate. Meu pai do céu. É da cambalhotas dentro da barriga, Aí não tinha como ela se esconder, porque a bichinha ficou parecendo um furacão na barriga. Não tem como. Só que aí o médico falou, olha, ela tá se mexendo tanto que tá difícil de ver. Eu falei, ai... Foi demais. Exagerei no dose. Eu fiz isso também, porque eu fiz 3 ultrassons pra descobrir o sexo e não conseguia, do Davi Henrique. Do Thales não, deu pra ver 3 meses. Mas assim, fiz só pra saber mesmo, porque, gente, eu não posso dizer que... O que influenciou a minha alimentação? Uma coisa influenciou, porque, gente, quase não comia. Parava nada. Quase não comia porque não parava nada, né? Então, hoje em dia era tudo na água e sal. Hoje em dia eles gostam de batata? Amém, né? Porque eu só comia batata na água e sal, inhame na água e sal. Era a minha realidade. E limão com Deus sal. Por isso, né? E eles passaram o bem. Davi Henrique... O Thales eu usei menos limão com sal, mas o Davi Henrique foi muito acentuado
Eu usava todo dia limão com sal. Gente, Que ele dá é uma louco por controlada limão. nos enjoos. Eu não sei se isso tem a ver, mas ele é louco por limão. Se for, ele recebeu limão, ele recebeu. Ele Então, ama olha coisas como é cítricas, legal. azedas e tudo, é de boa. Como você teve ali uma ingesta um pouquinho maior, né, desse alimento, que é um alimento mais azedo, que normalmente as crianças têm uma recusa, né? Só como você já educou ele desde a gestação a perceber e se acostumar com esse sabor, hoje ele não tem dificuldade com isso. Então, é nessas coisas que a gente precisa... Tava sempre bem azedinho. Bem azedinho. A gente precisa ter essa consciência. Então, depois que o bebê nasce, na amamentação, quais são os alimentos que a gente tem que evitar? Aqueles que a gente já sabe que naturalmente fazem mal ao organismo, independente do momento em que a gente está vivendo. Então, alimentos industrializados, né, aqueles que têm muitos conservantes e esses que a gente já conhece e já sabe que não deve se alimentar em momento nenhum. Fora isso, condimentos, temperos ou qualquer outro tipo de alimento, ele tem que estar presente, porque conforme a mãe vai se alimentando, o leite materno ele vai alterando esse sabor. Assim como você percebeu quando você toma maracujá, ela ficava mais calminha, quando come mais açúcar ou mais, né, o chocolate ali, uma concentração maior de açúcar, fica mais agitado. Então isso tudo vai. E isso vai gerando, dando informações para a criança. Quando a gente chega na fase de introdução alimentar, que pode acontecer aos 6 meses, mas pode também ser um pouco mais tarde, isso também é uma coisa que a gente precisa fazer as mamães entenderem, que não é uma regra, aos 6 meses o bebê tem que começar a se alimentar de comidinhas e tudo mais. Não. E que não vai bater um pratão. Exato, é introdução à alimentação. Então, a alimentação, os alimentos, né, sólidos, frutas, verduras e tudo mais, eles são complementares, eles não são a base, o principal. Eles estão sendo apresentados Eles estão sendo apresentados. E a criança tem que mostrar sinais de que ela está pronta para aquele momento. Então, isso pode acontecer. Crianças com, às vezes, 5 meses e meio já mostrarem esses sinais. Pode acontecer aos 6 meses mesmo. E pode acontecer, às vezes, com 7 meses. Eu passei por isso. As minhas 2 meninas, com 5 meses, quase 6 meses, elas já mostravam que elas estavam prontas para aquilo. Eu comecei a introduzir e foi super tranquilo. Já o meu menino, eu tentei aos 6 meses e não deu certo. Ele foi um pouquinho mais tarde, com 7 meses ali, que ele mostrou que ele realmente estava pronto. E aí eu comecei a introduzir e aí a coisa fluiu, né, com mais naturalidade. Isso é legal da gente perceber, porque se você não tivesse tido essa consciência, você ia forçar uma situação com seu filho, ia gerar e gera um trauma. Um trauma para você e para ele. Sim, porque você fica ansiosa, né, por isso. Desgastante, né? As mães criam uma expectativa muito grande em relação a esse momento. E toda a família, na verdade, às vezes também coloca uma pressão muito grande que a criança tem que comer de tudo, tem que comer muito bem, tem que comer um pratão e tem que ficar gordinha. E, na verdade, não é isso. Cada criança é de um jeito e a gente tem que aprender a respeitar o organismo de cada um. E lembrar que esse momento da alimentação não está envolvido só com a parte fisiológica, mas está envolvido também com as emoções. Então, todas as emoções que a mãe vai estar sentindo naquele momento, se ela ficar frustrada, se ela ficar ansiosa, tudo aquilo vai ser demonstrado nas atitudes, nas ações dela. E isso vai passar para a criança vai perceber aquilo. Então, quanto mais... A mãe está preparando a comida ali, vai ser o momento da refeição, a criança já começa a ficar ansiosa, a mãe já começa a ficar ansiosa e associa que comer é uma coisa negativa. Isso aí. E aí, você construiu essa associação, depois para você tirar isso, é difícil porque para a mãe, até a própria mãe fica assim, ai, meu pai do céu, vai começar de novo, e já franze o seio, embora e já pensa, a criança também, aí já começa o berreiro. Nossa, quantas vezes a gente vê isso, né, nas casas das pessoas, esse sofrimento, sim, porque a hora da refeição vira um desespero. Vira a hora de desespero mesmo, porque né? a gente chega no pediatra e na consulta, fez 6 meses, pediatra, ó, tá pronto, já tá almoçando, já tem que começar a almoçar. Daqui a 2 semanas, já tem que estar almoçando e jantando. É assim. Na primeira semana, fez 6 meses, na primeira semana tá almoçando. Tá almoçando, na segunda semana você já começa a introduzir a jantinha. E é almoço e janta, e aí você fica naquela loucura, porque você vai chegar no próximo mês ao pediatra,
Tá almoçando e jantando? Aí você fala, não tá. E aí? Mas mãe... Exato, já vem a cobrança em cima da mãe, né? Por que você não tá fazendo? Aí eu vi uma... Aí são coisas assim que a gente fala assim... Eu vi muitas mães falando assim, que nutricionista infantil é frescura, né? Sim, frescura e piriri parará. Mas a minha funcionária chegou lá em casa esses dias contando que a cunhada dela teve neném e tal, e tá com um pouco de cólica e tal. E o pediatra sugeriu 2 meses, tá? Não, 1 mês e meio. Uau. Ele sugeriu que trocasse uma mamada por chazinho de camomila. Com 1 mês e meio. Eita, nós. Nutricionista não arranca os cabelos? Ouvindo um negócio desse? Com certeza. Porque assim, que eu saiba, você não pode dar nenhum tipo de chá, nenhum tipo... A criança não precisa disso. Não precisa, ela não precisa de nenhum tipo de líquido além do... A não Nem ser água. o leite materno. Então, não precisa de água. Eu ouvia muito minha avó, por exemplo, a minha filha, todos eles, na verdade, eu amamentei, assim, o máximo que eu consegui, né? A minha primeira foi 1 ano e 4 meses, a segunda foi 5 meses só, e o mais novinho foram 9 meses. Mas amamentei pelo menos, né, o tanto que deu. E eu só amamentava, não deixava dar mais nada. Aí minha avó falava, essa criança tá com sede, não é possível, porque leite é salgado. Eu falei, de onde a senhora tirou isso? De onde? Não, porque a gente experimenta. Depende daquilo que eu tô comendo. Então, se eu comer muita coisa salgada, realmente vai ficar um pouco mais salgado. Se eu comer muita fruta, vai ficar doce. Só que o leite materno, ele tem vários níveis, né? Ele vai se ajustando. Você começa dali e o primeiro é um líquidozinho, vai matar a sede, depois vem mais gordura, depois... Então, ele... Tem proteínas, tem imunoglobulinas, tem várias substâncias ali. Então, realmente, um bebezinho que está em momento de amamentação, ele não precisa de nenhum outro tipo de líquido. Nem chá, nem suco, nem nenhuma outra coisa. Ah, mas porque tá dando gases, tá? Isso tá mais ligado à forma como ele está sendo amamentado, ele está engolindo o ar na hora de estar mamando, pega errada, do que o leite em si, né? A composição do leite. Ah, mas ele está tendo constipação intestinal, não está conseguindo evacuar e tal. Também está ligado com aí a qualidade da alimentação da mãe, às vezes, né? Se está comendo fibra suficiente e tudo mais. Mas não quer dizer que para resolver você tem que colocar outra coisa. Porque o paladar da criança está sendo formado naquele momento. Qualquer outro líquido que você inserir ali vai atrapalhar muito, né? Tipo, vai confundir a criança em relação a... não só ao sabor que ela está sentindo, mas até a questão do bico, né? O bico da mãe é de um jeito, do peito é de um jeito, da mamadeira é de outro, e aquilo bagunça muito a criança. E a gente precisa muito, assim, frisar o quanto é importante a amamentação. Ela realmente supre todas as necessidades da criança, tanto físicas quanto emocionais, né? O estar ali, né? Acolhido, estar perto, isso faz uma diferença muito grande. E vários estudos já mostram o quanto a criança consegue se desenvolver e ter mais qualidade de células, de imunidade, de desenvolvimento, tanto físico quanto emocional. A criança fica mais inteligente quando ela é amamentada. Menos propensa à alergia, menos propensa à obesidade, menos propensa a um monte de problemas. Há muita coisa. Então, assim, a gente precisa acolher muito essa mãe, porque a amamentação não é uma coisa natural, embora muita gente ache... isso no começo. Muita gente acha que assim, não, é natural, você põe lá e já... Não é, gente. Isso é, como eu falei aquele dia, isso é o cavalinho, é o gatinho, o cachorrinho, é natural para eles, para nós, não. Não é. O bebê vai aprender a amamentar, mas a mãe também vai aprender a como fazer aquilo. Né? E você ser acolhida naquele momento, você ter essa consciência é outra vida. É outra vida. Diminui muito as ansiedades da mãe e ajuda demais. Quando chega na fase... Deixa eu só fazer um adendo aqui. Faça. Porque o que eu percebo também a dificuldade do mundo. Nossa dificuldade do ser humano é a falta de equilíbrio. Uhum. Então, ou a gente desacredita, descredita, né? Dá descrédito à amamentação, ou a gente acha que se não amamentar, não é uma boa mãe. É. Tá? Então, assim,
vamos cuidar com os exageros. Sim. Tá? Então, tirem essas... Logo no começo, a gente é muito influenciada por todo tipo de hormônio, por todo tipo de... E nasceu mamãe, nasceu a culpa. A gente sabe disso. Todas nós sabemos disso. Eu passei por isso. Quando a Alice não ganhava peso, era um bebê bonzinho, muito bonzinho. Ela só dormia. Mas aí eu fui descobrir que a bondade dela não era sono, era fome. Eu tava matando a bichinha de hipoglicemia. Deixava dormir demais. E eu acordava, só que eu não tinha leite suficiente. Eu não tinha. Né? Eu tenho lá o hipotireoidismo, outras questões genéticas envolvidas. E eu não sabia que eu tinha pouquíssimo leite. Então ela fazia muito esforço para mamar muito pouco. Cansava, dormia e parecia que estava tudo ok. Né? Então, quando eu, de fato, né, o pediatra falou, tira o leite, então, para você ver quanto é que está saindo. A hora que eu comecei a tirar, e foi um esforço gigantesco para pouquíssimo resultado, eu me desesperei. Eu falei, eu não sou boa mãe, minha filha. E aí você entra num loop, paranoias muito malucas. E assim, graças a Deus, a amamentação é maravilhosa, incrível, protege, é excelente, mas não precisa custar a nossa vida. Não precisa custar a nossa sanidade mental. Não precisa ser a qualquer custo. Nada pode ser a qualquer custo. Nada. Então, assim, quando eu percebi que eu tive que suplementar, então ela ficou 3 meses na forma. Tentei fazer a relactação, aquela do ducto, a sondinha. E não funcionava. Porque a Alice, ela não era esfomeada. Então, ela não ia fazer um esforço gigantesco, assim. Fora do comum. Até hoje, a Alice não é esfomeada. A gente tem que dar uma pressionada, às vezes, pra... Né? E aí, o que acontece? Eu me culpei demais. Quando a Alice começou a ter problema respiratório, alergias... é por causa da falta do leite materno. É porque eu não dei, porque eu. E aí a mãe se sente, assim, uma incapaz. Uma incapaz. Eu já não sou uma boa mãe, olha só, eu não consigo suprir, eu não consigo atender as necessidades do meu filho. Mas a gente tem que desassociar, eu acho, essa frase de que nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Porque quando ninguém é perfeito. A gente não vai acertar o tempo inteiro em tudo, nunca, a gente não vai conseguir, tem que ter muito essa consciência, a gente faz o nosso melhor. E quando é necessário, como eu disse, a minha primeira filha eu amamentei 1 ano e 4 meses, eu tinha muito leite, muito. Já a minha segunda filha, eu ainda tinha muito leite, mas ela não quis, ela só mamou 5 meses e a partir dali ela já não aceitava mais, E eu tive que, então, entrar com a fórmula. Que graças a Deus a ciência evoluiu. Exatamente. Existe a fórmula, as crianças vão sobreviver. Exatamente. E vai continuar. E hoje, é incrível, mas tipo assim, hoje ela é uma das que menos me dá trabalho em relação a doenças naturais, vamos assim dizer, das crianças, né? Tipo gripes e essas coisas. Então, você ter esse equilíbrio. E é legal entender, gente, eu acho que isso na alimentação é muito legal, entender que nada no mundo existe causa única. Sim. Nada no mundo. Então, assim, eu fiz tal coisa, então eu causei um trauma. Eu não fiz, então logo isso. Nada é causa única. Então, na alimentação, não deu para fazer a amamentação, complementa. Aí você dá suporte com alimentos saudáveis na hora da introdução, você cuida da sua alimentação, mantém, né, oferece acolhe a outras criança, coisas. dá ali o carinho que ela precisa em outros momentos. Nada é exclusivo de uma única fonte. Isso é um alívio. É um alívio. Nada é causa única. A gente acha que o que acontece com os outros tem que acontecer com a gente igual. Por exemplo, lá em casa, nós somos 5 irmãs. A minha irmã mais velha foi a primeira, eu sou a segunda. Ela foi a primeira a ter filhos e ela não conseguiu amamentar tanto tempo. Se não me falha a memória, foram 1 ou 2 meses, uma coisa assim. Ela entrou com um suplemento. Eu fui a segunda a ter filhos depois de não sei quantos anos. Eu consegui amamentar os meus 2 filhos até 1 ano e meio, tranquilamente. Agora, as minhas outras 2 irmãs tiveram filhos depois de mim, já foram diferentes. E aí elas acabam tendo a tendência, a gente tem, de comparar. Mas por que eu amamentou 2? Eu sou irmã e não amamento, sou filha do mesmo pai e da mesma mãe, e aí?
Então a gente acaba... E é legal de perceber que, assim como você falou, a gente não pode comparar nem a gente mesmo com gestações anteriores. Exato. Porque Aí o nosso corpo muda, que dirá com outra pessoa. Uma história aqui, viva, a prova viva da história que mesmo tendo muito leite, cada filho é um filho, cada momento é um momento, cada criança é uma criança, a cada fase da nossa vida também vai dizer algo em relação àquilo ali. Se é uma mãe que está muito ansiosa, que está passando por dificuldades, é uma coisa diferente, um momento diferente ali. Tem que tratar de forma diferente. Eu sei que existem muitas mamães aqui com N histórias aqui, que se a gente abrisse aqui para contar as histórias, seriam trocentos, mas vocês podem compartilhar aqui no chat as histórias de vocês, que ajudam também outras mamães a se acalmarem, a se tranquilizarem, levar a maternidade de uma forma mais leve. Mais suave, né? Mais suave. E eu vou dizer para vocês, queridas amigas, mães, cuidado ao compartilharem histórias de terror, tá? Porque mãe adora fazer um terrorismo com as mães. É verdade. Ah, porque filho do fulano não, fez assim, assim, assim. Nossa, passou mal e não sei o quê. Sabe, eu escutava demais mãe, assim, prestes a ganhar neném, e ela ouvia todo tipo de história, sabe? Não, porque fulana passou das 40 semanas e teve o sofrimento, e aconteceu isso, aconteceu aquilo, e a mãe ali grávida ouvindo tudo aquilo. Comigo, gente, como doeu, como eu sofri, que coisa horrível. Ah, nossa, a introdução alimentar lá em casa foi um desastre, foi uma porcaria, foi não sei o quê. Cuidado com as histórias que vocês compartilham. Se não for para ajudar, para incentivar e também não para menosprezar. E você tá passando por isso? Que é isso? Faz tal coisa que resolve. Lá em casa foi tudo tranquilo, amamentar é de boa. Você que não tá sabendo fazer. Então, assim, se não tem nada edificante... É melhor não fala nada, não. Tá? Porque assim, se for para botar para baixo, nem na gestação, nem na amamentação, nem na introdução alimentar, nem na adolescência, fase nenhuma. Se não tem nada edificante para falar, só ouve, faz igual, como é que é, os pinguins de Madagascar. Sorri a cena. Sorria e a cena. Nossa, que coisa. Não tem nada bom para contar, para compartilhar, uma palavra de apoio, de ânimo, de força. Nem que seja, vamos orar junto, vou orar por você, ou sei lá. Não fala nada. Porque às vezes a gente se empolga querendo contar experiências e as boas é ótimo. Mas se for para contar experiência de terror, conta não. Melhor não contar. Melhor não. Pula, guarda ela. E aí, a pergunta que vocês trouxeram no início é: por que que as crianças, então, às vezes passam por uma fase de estão comendo tudo, depois não querem mais nada, e aí como que a gente faz para lidar com isso e voltar? Quando a gente começa a introdução alimentar mesmo, né, os primeiros alimentos que a gente oferece são alimentos que a criança já está acostumada com o sabor, que são os alimentos doces. Né? Então, a gente começa com frutas, geralmente banana, né? Os pediatras, as nutricionistas, as mães em geral adoram oferecer bananinha amassada para as crianças. Mas não precisa ser só banana, tá, gente? Pode ser outras frutas também. Existe a forma correta de você oferecer, né? Frutas, às vezes, que são um pouquinho mais durinhas, né? Você cozinha ela um pouquinho, amassa e tal, conforme a criança vai evoluindo. E nesse primeiro momento, a criança vai recusar. Isso é fato, fato. Comer na introdução alimentar para uma criança é um esforço gigante. Porque seja ela mamando no peito ou mamando na mamadeira, para ela o esforço ali é mínimo ainda. É mínimo. Porque ela suga, faz só, né, o processo aqui da boca de sugar, o alimento já vem. E vem líquido, ela só tem que engolir. Ela não precisa fazer mais nada. Ela é só não aquilo. Sabe que ela tem que... Quando chega a fase de você, né, começar a introduzir, ela tem que começar a movimentar aquilo dentro da boca. E ela não sabe como fazer, como lidar com aquilo. Aquilo é cansativo, é estressante. Então, qual que é a coisa mais natural da criança fazer? Protusão. Joga pra fora. Vamos jogar pra fora. E eu não quero esse trem aqui dentro, joga pra fora. É engraçado que eu né? Exatamente, vai jogando. E aí, às vezes, as mães já começa ali, já faz esse movimento, a mãe já fica desesperada, não gostou. Meu filho cospe não gostou. tudo. Ele não come nada. Não come nada. E aí, então, eu já vou, então, agora dar, assim como eu falei da cólica,
do mito, a gente vai colocar mais um aqui agora. Vamos Presta quebrar atenção, mais um aqui mais agora. um mito sendo quebrado. Você só pode dizer que o seu filho não gosta de um determinado alimento depois que você oferecer esse alimento para ele pelo menos 9 vezes, de formas diferentes. Não é oferecer do mesmo jeito. Então, hoje eu ofereci banana amassada para o meu filho, ele não gostou, vomitou, enfim, foi ruim, não rolou. Ok. Passa umas 2 semanas, você vai oferecer a banana de novo, só que agora, ao invés de dar amassada, você dá na mão dele. A banana para ele poder experimentar. Isso é uma coisa muito legal. A alimentação não está ligada só à comida, só ao paladar, só ao que está na boca, né? Ela, na verdade, tem que ativar os 5 sentidos. Então, a criança tem que sentir o cheiro, ela tem que ouvir o barulho que a comida faz, ela tem que pegar e sentir, e às vezes ela vai passar no rosto, e vai passar no cabelo, e tem gente que fica desesperado. Mãe, às vezes, fica assim, meu Deus, vai dar comida e vira uma bagunça. Ele está experimentando. A gente podia colocar umas fotos. Você tem foto dos seus filhos tudo sujo de comida? Você tem foto? Eu tenho. Vamos tentar, depois a gente coloca umas fotos dos nossos filhos limpinhos com as comidinhas. A criança está experimentando aquele momento e você precisa permitir isso, porque o alimento naquele instante para ela é uma coisa desconhecida. Então, como é que ela vai conhecer? É tocando, é cheirando, é passando o cabelo, é passando o rosto. Então, aquela famosa frase isso que a gente ouve quando a gente é criança, tipo, menino, não brinca com a comida. Nessa fase é o contrário. Nessa fase tem que brincar. Nessa fase, menino, brinque com a comida. Brincar, exatamente. E por um acaso você vai acabar enfiando na boca, você vai descobrir que é legal. Vai descobrir que, então, enquanto nossa, isso é olha, brincar. também tem sabor, né? Tipo, também. E você vai incentivando, vai brincando junto, né? Vai ensinando, falando a respeito do alimento e assim por diante. Eu tenho 2 experiências em casa. Com a Alice, papinha, batidinha, amassadinho, tudo misturado, né? Era papinha, comia de tudo, assim, todo tipo, mas era só coisa batida junto, misturado. Depois de muito tempo que ela começou ela mesma a pegar e tudo mais. E com o Benício eu já comecei de cara deixar os alimentos na mão dele para ele colocar. Eu comecei ao contrário, eu não comecei com a fruta, eu comecei com os salgados. Com os salgados, né? Que eu vi que com a Alice foi mais efetivo, né? Que foi a orientação da nutricionista quando eu consultei para Alice. Sim. Aí ela falou, tenta começar com o salgado. E aí foi. E sabe que eu percebi uma coisa muito legal? O Benício desenvolveu uma coordenação motora muito melhor que a Alice. Tá certo assim, que existem outros fatores, né? Sim. Multifatorial de novo. Mas você viu o Benício com, sei lá, 8 meses e pouco, pegando ervilha, com movimento de pinça. Já faz a pinça, já leva na boca, então, assim, já sabe. agora ele quer imitar a Alice escrever, porque ele vê a irmã escrevendo, ele quer imitar escrever. E ele pega o lápis muito bonitinho já. Então, assim, 2 aninhos ele tá pegando. E veio dessa experimentação. Só que eu sei, e muitas mães já me confessaram, que elas têm pavor de sujeira. A gente enfrenta muito isso. Mãe que quer ter o processo filho todo perfeito, limpinho. limpo. Né? Gente, não dá. Vai rolar. Ah, mas a roupinha... Compra uns body velho lá. Já separa umas roupas, assim, que você não tem apego, sabe? Aquelas aquele kit bem com ruinzinha. 6 body ruinzinho lá. Exato, né? bem baratinho, que não e vai hoje te tem doer o acessórios, coração. né, também, que já auxilia, tem aquele babador que... Apesar que negocinho, não sei, os filhos outros se param, nos meus nunca pararam, porque eles arrancavam tudo. Mas separa umas roupas velhas, bota, tem um plástico que o Benício tinha, que era um plástico redondo, que colocava ou embaixo do cadeirão ou no chão mesmo, um plástico mesmo. Aí terminava ali a refeição, você juntava aquilo ali, jogava fora, lavava e acabou. E, facilitando, assim, né? Facilitando. Uma dica que eu dou, assim, de coração, para quem ainda não é mãe, cadeirão de alimentação. Não comprem aqueles todos cheios de piriri parará, cheio de dobrinha, redobra, coisinha. É só para te estressar, para limpar. Comprem assim o mais simples que vocês encontrarem. Que seja o menos dobrável e cheio de coisinha, que você possa passar um pano, chacoalhar e tá resolvido. Que desmonta a bandeja, você lava, põe de volta no lugar e tá tudo certo. Porque assim, a gente quer, né? Aquele que eu comprei usado, mas assim, era um que é da Chico, a vizinha tava vendendo em grupo de desapego, cheio de côncavo, buraquinho, dobrinha, coisinha. É um desespero. Ele até reclinava. Pra quê? Eu não sei que o cadeirão de alimentação reclinava.
Você vai fazer meu filho comer e dormir. É porque às vezes a criança dorme quando tá comendo. Já aconteceu várias vezes. Meus filhos estão comendo, daqui a pouco eu olhar, eles estão assim, né? Mas assim, né? O negócio de reclinar fazia com que entrasse comida pra tudo quanto é canto. Sim. Então, assim, dica de mãe, assim. Praticidade. Seja prático. E, Então, Carol, assim, ó, só uma perguntinha aqui. Faça. Talvez você vá responder já. Não sei. Mas que eu sei que é a dúvida de muitas mamães aqui. Introdução alimentar. Comida batida ou comida normal? Vamos falar isso já. Tá. Vamos falar. Isso Eu daria, isso daria um programa inteirinho só disso, Se né? a gente parar para realmente entrar em todas as questões, a gente grava assim, programas, entendeu? Uma série inteira, para poder tirar todas as dúvidas. Já é isso. coloquem aí se vocês querem. Não, mas ao menos o mito ou verdade, porque A gente vai tirar alguns a gente aqui. fala aqui sobre mito Então, e eu verdade. quero reforçar a questão de meu filho não come determinado alimento. Você tem que insistir em apresentar esse alimento para ele de formas variadas, pelo menos 9 vezes. Apresentou 9 vezes em momentos diferentes, de formatos diferentes, cozido, assado, cru, inteiro, partido, amassado e tal. E a criança realmente não se adaptou, não deu certo, ok. Não gosta. Ele não gosta, tá tudo certo. Respeite também o paladar do seu filho. Assim como você tem alimentos que você não gosta e que ninguém vai te forçar a comer, o seu filho também vai ter alimentos que ele não vai gostar e tá tudo certo. Por isso que a gente tem... Deus é tão sábio e tão maravilhoso que Ele nos deu uma variedade muito grande de alimentos e que fornecem todos os nutrientes que a gente precisa. O mesmo nutriente de diversas formas, né? É complicado quando às vezes a gente oferece só o mesmo grupo de alimentos. Então, assim, eu vou oferecer só batata, inhame, mandioca e tal. Ali é o mesmo grupo de alimento. Aí a criança fica com deficiências. Mas se você oferece de tudo e ele não gosta de 2, 3 tipos, tá tudo certo, não tem problema. Meu filho realmente não gosta disso e vida que segue. Agora, como é que a gente faz então em relação à comida? Se ela é batida, se ela é amassada, se é tudo misturado, se é separado? Isso também está ligado com a formação do paladar. O primeiro sabor, né, que a criança percebe na boca é o doce, porque o líquido amniótico é doce, o leite materno ele é mais adocicado porque ele tem uma concentração maior de lactose. A fórmula é doce. A fórmula é realmente muito doce também, porque também tem essa concentração maior de lactose, que é o açúcar natural do leite, né? Então, ele realmente vai ser mais doce e é o que ele está mais acostumado. Por isso que ele vai se adaptar bem. O que vem em seguida, que costuma também não dar trabalho, é o salgado. Né? Então, os vegetais, né, as verduras, os legumes e tal, costumam não ter muita resistência, até porque tem alguns que também são um pouco mais adocicados, por exemplo, beterraba, abóbora, né, são um pouquinho mais doces, então não tem muita resistência. Quais são os sabores que costumam dar um pouco mais de trabalho? Os que são azedos, né, e os amargos. Esses até adulto, às vezes, né, não consegue, tem dificuldade. Eu gosto muito de comida ácida, de azedo, mas eu tenho dificuldade com amargo. Quando eu vou comer coisa amarga, chega a dar uns tremelique, assim, arrepia meu corpo inteiro, dependendo do amargor da coisa. Então, eu tenho um pouco de dificuldade com esse sabor. E as crianças também. É importante que eles estejam presentes, mas em momentos diferentes. Quando a gente faz a papinha do bebê e mistura tudo, não dá para identificar qual sabor é qual. Fica tudo uma coisa neutra, tipo, com sabor de nada. Vai predominar o que você colocar mais. Então, se a base da papinha é beterraba, vai ficar muito doce. Se for uma batata, vai ficar gosto de batata, né? Tipo, que é neutro, né? Que é básico e tal. Então, o que a gente aconselha sempre a introdução alimentar? Você não misturar os alimentos. Oferece cada um separadinho, para que a criança realmente perceba que existe essa diferença. Que um é doce, que outro é salgado, que outro é azedo, que outro é amargo. Mas ela vai fazer careta. Normal, a gente faz também, mas é normal, ela está experimentando. Então, é importante essa diferenciação realmente. Em relação à textura, logo num primeiro momento, a criança ainda não tem dentes. Embora ela tenha uma gengiva realmente bem forte, né, que se você colocar o dedo e ela morder, vai machucar, vai doer.
E deve ser assim mesmo, porque ela consegue macerar. E porque os dentes estão na informação lá dentro. Daqui a então pouco já vai começar a sair ali, né? A gente oferece, por uma questão dela também estar aprendendo deglutição, a gente oferece o alimento amassado, jamais batido no liquidificador ou peneirado. Tem gente que põe na peneira e passa ali assim, ó, pra ficar bem pequenininho. Não façam isso. Amassa com um garfo mesmo, vai ficar uns pedacinhos, mas a criança não vai ser capaz de engasgar com aqueles pedacinhos que ficarem. E aquilo já é bom para ela já ir se acostumando com essa textura diferente do alimento. Conforme ela vai crescendo, evoluindo, então, quando a gente começa a introdução alimentar, a criança ela está sentada. Ela aprendeu a sentar e ela ainda está aprendendo alguma coordenação motora nas mãos. Sentada, né? Ela precisa estar sentada. Se ela não estiver sentando sozinha, não deve pode começar a introdução alimentar. Por isso tem que ter os sinais de prontidão para poder a gente começar. Estudem isso, gente, sinais de prontidão. Estudem. Perfis interessantes. Tem muita coisa na internet que ensina a respeito disso. Muitos profissionais, né, tanto pediatras, nutricionistas, ensinam. Mas ele está sentando com apoio. Não, ele tem que sentar sozinho, sem nada em volta, ser capaz de se sustentar e sustentar o próprio peso sozinho. E não é frescura, gente, isso é importante, tem um porquê disso. Tem. Criança que se sustenta sozinha é porque já tem todo um equilíbrio, é porque já formou toda essa parte, porque vai ser capaz, evita engasgo. Exatamente, se por acaso entrar algum pedacinho um pouco maior, ela vai conseguir jogar isso pra fora. Isso é tão legal. O reflexo, né? Sim, reflexo de gag. De gag. Uhum. E é muito legal, procurem reflexo de gag na internet, vocês vão ver, muitas vezes sua mãe, sua avó vai dizer assim, ele está engasgando. E na verdade é uma proteção da criança. Ela está fazendo aquilo ali porque entrou e ela está se protegendo, colocando para fora. Mas ela não está vomitando, ela não está engasgando. Sim. E você vai perceber que não tem sofrimento, né? Não, nenhum. O reflexo de gag, tu vai fazer e pronto. E consegue a vida. E você pode continuar oferecendo a comida que ela vai comer só normalmente. Foi para um lugar que um pedaço momento foi para um lugar que não deveria, ela jogou para fora, você tira aquele, oferece outro e ela vai continuar comendo do mesmo jeito, bonitinho. Isso. Então procurem para vocês verem a diferença entre engasgo e reflexo de gag, para não se assustarem. Estou adorando as dicas. E aí, conforme a criança vai aprendendo e se desenvolvendo, tanto emocionalmente quanto fisiologicamente, né? Então, ela vai adquirindo novas habilidades. Você tem que ir evoluindo com essa textura. Então, a gente começa a introdução alimentar, geralmente, a partir dos 6 meses. Quando chegar em 1 ano de idade, essa criança já tem que estar capaz. Isso também é variado, tá bom, gente? Não é uma regra, cada caso é um caso. Isso é importante vocês lembrarem. Que não existe regra primordial, tipo, principal que você tem que seguir. Cada caso é um caso, mas a maioria das vezes, quando chega a 1 ano, a criança já tem que estar sendo capaz de comer a comida da família. Então, ela já tem que ter evoluído na textura o suficiente para ela já estar sentando à mesa junto com a família e comendo a comida da família. Não é mais aquela coisa de você preparar uma comidinha separado só para a criança. Entendeu? Uhum. Isso é importante não só para o desenvolvimento físico, mas também para o desenvolvimento emocional. Então, é a criança se sentir fazendo parte da família, ela participando das refeições ali, todo mundo junto, enfim, tendo aquele momento ali realmente, né, especial e tal, de estar todo mundo sentado à mesa e comendo. Então, precisa ter essa evolução. É bom que se a família não come saudável, vai ter que se obrigar a comer saudável, né? E também controlar os horários, né? Porque a gente acaba... Ter rotina, né? Ter rotina, a gente acaba comendo qualquer hora e depois que tem os filhos e que eles já comem... Você dá para eles primeiro, depois você dá outra, depois tu vai para outra. Vira uma confusão. Agora, quando eles fazem parte, aí todo mundo se ambientaliza de novo e monta uma rotina e fica melhor. Sim, sim. É muito legal porque, tipo assim, se os pais antes não tinham essa rotina e agora eles têm essa preocupação de, eu quero dar o melhor, o mais saudável para o meu filho, a gente acaba se educando aquilo e a gente percebe que a gente também tem mais saúde. Não só pela questão da ingestão de alimentos mais saudáveis, mas pela própria organização mesmo da casa, né? Que agora eu tenho hora para comer, eu tenho hora para descansar, eu tenho hora para trabalhar, eu tenho hora para dormir, né? Tipo, ou para brincar com os meus filhos, enfim. Isso é o normal, é o natural que Deus
colocou pra gente como ser humano, né? E aí, então, assim, nessa fase em que a gente está introduzindo, a criança geralmente ela não recusa muitos alimentos. Você pode oferecer de tudo mesmo, tá, gente? Sem medo. Aquele alimento que você não gosta... É mais difícil, né? Vamos combinar. É difícil a gente oferecer para a criança, mas se você tira esse preconceito e fala assim, não sou eu, é ele pode acabar gostando. Então, eu passei por essa experiência lá em casa. Na verdade, eu aprendo todos os dias lá em casa com os meus filhos, né? É uma escola infinita de educação. A gente acha que a gente está educando, mas a gente também está sendo educado ali. A minha filha, por exemplo, a minha mais velha, ela gosta muito de frutas. E eu como frutas bem, mas não com essa intensidade. Eu gosto muito mais de coisas salgadas. E ela faz refeições inteiras de fruta e ela me cobra, tipo assim, mamãe, por que você não comprou minhas frutas ainda? Sabe? Então, assim, coisas que eu não tinha, mas que eu ofereci pra ela come às vezes melhor do que eu. E ela briga comigo quando eu não como. Coisa boa. Então, tenham essa clareza de que se você não come um alimento, você tem preconceito com ele, você não oferece pro seu filho, ele também não vai comer. Isso é fato, né? E aí o bebê, a criança ali, chega 1 ano, já tá comendo a comida da família, legal, tudo ok. E aí vem uma fase de 3 anos. Que pelo menos lá em casa foi aos 3. E olha só Jesus. A partir dos 2 anos, a gente entra numa fase de desenvolvimento emocional. Aí a Faíla pode, né, entrar, se for o caso, mais detalhe. Mas é assim... A criança começa a perceber que ela não é mais um ser ligado à mãe, ela é um ser individual, único, exclusivo, e ela começa então a desenvolver o próprio querer. Ela começa a testar, tipo assim, até onde eu posso ir? O que eu posso realmente desejar? O que eu posso querer? O que eu não posso? O que eu posso falar não? Né? Começa a testar. Muitos pais acham que é uma fase que a criança faz, às vezes, coisas assim de propósito. Mas não é porque ela está se desenvolvendo. O cérebro delas, tipo, como se tivesse ganhado uma carga energética muito forte e que agora ela descobriu o mundo. Ela, opa, eu posso subir aqui, eu posso fazer isso, eu posso decidir que eu não quero tomar banho. Porque eu não preciso tomar banho, eu posso brincar onde eu quero. Que esse sapato eu não gosto mais. Não quero com essa roupa, também não quero comer essa comida. Exatamente. Não, isso eu não quero. Eu não gosto disso. Comeu a vida inteira. Da seletividade alimentar. O B não fala, mas ele faz... É engraçado, porque você vê esses sinais, mesmo que a criança não fale. Sim. Ele tem lá o atraso dele, mas ele se comunica do jeito dele. Então ele olha assim, faz assim, mamãe, e aí ele pega alguma coisa que ele não quer comer e faz mamãe. B. Aí ele pega o prato do que ele quer e faz B. E aí ele pega o outro e empurra pra mim e faz mamãe. Esse é pra mamãe, esse aqui é pra mim, esse aqui é pra você. Então assim, você tem plena clareza e convicção de que ele diferenciou o mundo. Sim. Nós não somos mais a mesma coisa. Sim. A não ser quando ele queira comer comida do meu prato, aí ele... Que é uma coisa muito natural, Ele finge que somos a mesma coisa e que temos obrigação de dividir o prato. Mas quando ele não quer, ele faz assim, mamãe. Mamãe, tipo, vai, mamãe. Pra lá. E esse aqui, B. Aí ele pega assim, B. Então, e aí, às vezes, ele olha assim, faz bagunça. Essa semana ele derrubou arroz na banqueta, que ele tem a torrezinha onde ele come, né? A torre onde ele me vê ali na bancada. E tem a banqueta do lado, que é onde a Alice come. A Alice estava na escola, ele derrubou o arroz. Aí ele olhou pra mim assim e fez, Lili. Lili, apontando pro arroz derrubado. A Alice nem em casa tava na escola. E ele tava querendo dizer que quem derrubou o arroz foi a Alice. Foi ela. Lili. Pois Lili. é. E aí, enquanto eu não fui lá e limpei, ele não quer continuar comendo. É uma fase realmente assim, que, de novo, os pais precisam ter essa consciência. Eu acho que tudo vai do conhecimento. Conhecimento é libertador. A Bíblia fala isso, a verdade liberta. Então, quando a gente tem o conhecimento, a gente se livra daqueles pensamentos que são sabotadores nossos, de achar que a criança está fazendo pirraça, aí já entra a culpa da mãe de falar, eu não estou educando direito, porque olha só o que é que meu filho está aprontando e tarará, tarará. Se você entende que é uma fase que é natural, do crescimento da criança, que você precisa aprender agora formas de lidar com aquele momento, fica extremamente mais suave. Isso vai acontecer
mais vezes. Não vai ser só os 2 anos. Isso não Toda vez que a criança passar por um momento em que ela se perceber cada vez mais dona de si mesma, ou seja, como um indivíduo, vai ter esse momento. E isso afeta várias questões, porque quando a gente está passando por essa fase de amadurecimento, mesmo adultos, a gente sofre. Até que aquela fase realmente seja ultrapassada, a gente sofre emocionalmente, a gente tem questões que a gente sofre. E aí tem gente que tem insônia, tem gente que come mais porque fica mais estressado, tem gente que perde a fome totalmente, outros ficam com mais letargia, tipo, não estou com vontade de fazer nada e tal. Mesmo adulto. Imagina para a criança, que está descobrindo N coisas no mundo, ela está, sabe, realmente se deparando com questões ali emocionais de ser um indivíduo, de ter os próprios pensamentos, de ter as próprias vontades. Então, você tem que ter uma certa empatia pelo seu filho e entender aquela fase. E sabe, Carol, eu estava aqui pensando que a gente pode fazer um outro programa para falar sobre o emocional no comer na vida adulta. Sim, porque sim. Eu já ouvi muitos pais, e pode ser que você já tenha escutado, pode ser até que sem perceber, né, sem ter o conhecimento que você já tenha feito, pais que comem com a cinta do lado, com o chinelo do lado, né? Tem que limpar o prato, senão você vai apanhar, né? E a criança come chorando, criança Isso é um estresse vomita. Tão grande, tão grande. E aí o que acontece? A criança, e eu percebo isso assim, nos meus grupos de atendimento, quando eu trabalhava com coaching de emagrecimento, tanto que a gente trabalha essa questão emocional. O que você percebe? Que a criança, ela perde completamente a noção de saciedade. Sim, sim. Né? Isso é uma questão muito importante. A gente não sei se você está certo ou não, mas eu ouvi dizer que, por exemplo, na fase ali perto dos 2 anos, 7 a 8 colheres de sopa já seriam suficiente para alimentar uma criança. Então, você faz um pratão de mingau, eu vejo pais assim fazendo um pratão que ali vai, sei lá, um adulto come aquilo ali. E tem que limpar o prato, tem que comer até o fim, não pode desperdiçar comida. A gente cresce sem saber qual é o nosso limite. Saciedade. A gente sempre está querendo, inconscientemente, todas as vezes que você vai comer, você acaba percebendo que você tem que comer tudo. Tudo é feio deixar no prato. Tudo é feio deixar no prato. E aí vem outras questões, obesidade e tudo mais, por conta do excesso. Eu me percebi esses tempos atrás, nesse de saciou, parou. Primeiro que eu nem sei quando é que sacia. Se você come muito rápido, você não sabe quando é que é a sua saciedade. Mas quando não dá tempo do cérebro comunicar, já chegou. Aí você já comeu mais 5 colheradas, tipo, que não precisava. Mas aí você olha e fala assim, tá sobrando comida. Aí você olha para aquilo assim e fala, não pode sobrar. É desperdício. É desperdício. Então são coisas assim que vai prejudicar demais a nossa vida futura. Sim. E não só a parte emocional, mas existe também uma questão física aí. Depois que o bebê nasce, o primeiro ano todinho, ele está num desenvolvimento extremamente acelerado. Então, a criança ela vai ter mais fome, ela vai ter mais energia, ela vai ter tudo mais. Geralmente, os pais não têm muita dificuldade nessa fase para alimentar, para botar para dormir. Dormir, às vezes, sim, né? Nem sempre, eles têm sono, mas dá eles lutam certo. Com sono, né? Porque eles têm muita energia, querem brincar, querem descobrir e tal. E a criança, ela realmente tem uma necessidade energética maior, então ela acaba ficando realmente um pouquinho mais gordinha e tudo mais. Depois dessa idade, né, conforme ela vai crescendo, ela passa por um estirão de crescimento. Então, o que o nosso corpo faz? Primeiro, ele armazena energia em forma de gordura e tudo mais, porque ela sabe que lá na frente vai ter esse momento de crescer, de esticar, então precisa dessa energia extra. Então, no primeiro momento, a gente tem uma criança gordinha. Lá na frente, ela cresce e aí ela já não tá mais gordinha. Dobrinha, fofinha. Não tá mais fofinha. E aí os pais ficam desesperados, porque assim, meu Deus, agora meu filho... E o que acontece naturalmente? A fome diminui, porque agora ela não tem mais aquela necessidade de ter aquela reserva. Ela tem só para se manter. E a alimentação não é mais um brinquedo, porque ela já sabe o que é comer. Isso. Então ela quer comer rápido porque ela quer brincar. Exatamente. E aí os pais já começam a ficar naquele momento. E aí junta também, né, como eu disse, aos 2, 3 anos ali, essa fase, desenvolvimento emocional,
intelectual, né, da criança, que também traz todas essas questões do querer e do decidir, junta tudo isso e muitas vezes a criança que comia um pratão antes, agora está comendo só um pouquinho. E os pais já ficam assim, meu Deus, meu filho vai morrer. Não, gente, é uma fase natural do crescimento da criança. E ele está comendo o suficiente para ele se manter e pronto, e acabou. Quando a gente não respeita a saciedade da criança, o limite da criança e tudo mais, e a gente realmente coloca mais calorias do que o necessário, acontece uma deformação nas nossas células, principalmente células adiposas, que são as células que guardam gordura. Elas acabam ficando grandes, vou falar de uma forma bem simples assim, né? Elas deveriam ter, por exemplo, este tamanho, elas começam a ter este tamanho. E essa formação, como foi lá no início, ela não volta atrás. Então, essa criança, que você enche, depois você desvazia, ela não volta mesmo com volta. E aí, o que acontece? Essa criança, quando ela tem essa deformação nessas células, ela vai ser um adulto com uma tendência maior à obesidade. Entendem? Então, assim, você querer obrigar a criança porque te satisfaz, te deixa feliz. Ver o prato limpo, ver uma criança gordinha, fofinha e tal, aquilo te dá uma satisfação pessoal, você pode muitas vezes estar ultrapassando os limites daquela criança, não só emocionais, como você trouxe, mas também físicos, né, fisiológicos, da formação dela. E isso vai afetar essa criança para o resto da vida. Depois que acontece esse movimento celular, outros fatores metabólicos também entram ali. Então, assim, por conta dessa deformação, o nosso pâncreas ele acaba entendendo que ele precisa liberar um pouco mais de insulina. E isso traz, na vida adulta, uma diabetes, uma resistência à insulina, uma síndrome metabólica e assim por diante. Então, presta atenção como é extremamente obesa já. Muito, hoje em dia tem muito. E como é extremamente importante a gente saber lidar com a fase da infância. Porque aquilo que você formar na infância vai refletir diretamente na vida adulta. E a gente lembra do verso, né? Instrui um menino no caminho. É o menino que tem que ser instruído. Porque ele vai carregar aquilo pro resto da vida. Então, não só a parte de você realmente apresentar todos os alimentos, de você apresentar as texturas certas, os momentos certos, mas aprender a respeitar a criança, a saciedade da criança, o corpo da criança. Eu tenho uma filha, a minha mais velha, ela é muito magrinha. A minha também. Muito magrinha. Ela tem 6 anos, ela pesa 17 quilos. 17 quilos. A minha tem 7, pesa 22. Estamos ali, juntinho. A minha do meio, ela tem... Pesa 30. A minha do meio tem 3 anos e ela já pesa 15 quilos. Então, assim, percebem como tá muito pertinho? Elas comem em exagero? Não, elas comem o suficiente para cada uma, para a idade de cada uma. Só que elas têm corpos diferentes. Nasceram da mesma mãe e do mesmo pai, mas a formação delas, a informação genética que chegou para elas foi diferente. Então, uma vai ser... de cada uma é diferente. Uma, eu sei que ela vai ser magrinha, sempre. A estrutura dela, inclusive, toda, ela é alta. Alta e magra. Alta tudo que as mulheres procuram atualmente. Enquanto a do meio também é alta, ela tem um crescimento maior do que, né, o normal para a idade, mas ela já tem uma estrutura mais cheinha, sabe? Mais assim... realmente mais fofinha, mais fofinha. Não tá acima do peso, tá dentro ali do normal e tal, mas é a morfologia dela, exatamente. Então, os pais precisam ter essa consciência, Carol, de respeitar cada um. A pergunta que não quer calar. Até que idade vai, mais ou menos, essa seletividade, essa fase de seletividade alimentar? Porque, ai, gente...
É Esse difícil. negócio que não passa. Que vontade de ver as crianças comendo como comia antes e tal. Mas eu acho que tem uma fase, né, assim, que eles vão começar a perceber novamente os alimentos. Tem. E Geralmente, deixa eu só, quando... só antes da Carol responder essa, eu só quero colocar aqui de novo, lembra que a gente sempre fala do estudo das virtudes, né? E uma coisa que eu aprendi com o estudo das virtudes, e uma coisa que eu aprendo atendendo pacientes, eu atendo só pacientes adultos, tá? Mas eu, em geral, pergunto para alguns qual é a base da alimentação. E você percebe que pais com alimentação mais infantilizada, obviamente, vão passar essa infantilização para os filhos, né? E aí, o que é uma virtude para os pais fazerem e também passar para as crianças, né? A temperança, no caso ali, e outras virtudes, mas é de você colocar comidas diferentes e não obrigar a bater, não, mas falar assim, ó, é um exercício, você vai provar, não gostou, não precisa comer, mas sempre fazer o exercício de tudo que tem no prato você precisa provar. E introduzindo, porque às vezes a gente esquece, né, e fala assim, ele já não gosta, né, a Alice não gostava de mamão, até 3 anos de idade não comia mamão, mas de jeito nenhum, assim, apresentei 11, 15, 20 vezes, de tudo quanto é forma que eu imaginei, não comia. E eu falei, não gosto de mamão, não gosto, então não vou, né, insistir. Só que vai mudando, você fala assim, não, tudo que tem no prato você precisa provar. Você não tem que comer tudo que está no prato, mas tudo que a família fizer, você tem que provar. Fiz uma farofa diferente, tem que provar. E, mas não quero, não sei o que, não sei o que lá. Agora, se você é adulto, também fala assim, não vou comer isso aqui porque eu não gosto, não vou provar, não vou testar, você vai estar passando a mesma coisa. Então, as virtudes também estão incluídas à mesa, de você ali testar, insistir, conversar. Insistir, conversar, não é obrigar e desrespeitar a diferença entre um ponto e outro. Sempre buscar, né? Então, eu aprendi isso uma vez lendo, estudando sobre as virtudes e como colocar as virtudes na educação dos filhos. Uma das virtudes é você fazer algo que te desagrada, mas fazer algo para você se superar, no sentido de vou provar. Então, você, uma vez por semana, você vai provar um alimento diferente. Hoje é o dia de provar um alimento diferente. Ou o mesmo alimento, mas de uma forma de preparo diferente. Não gostou? Ok, mas vamos testar. Porque a criança vai se policiando ou vai aprendendo a administrar suas emoções à mesa. E eu acho isso muito legal, eu queria compartilhar. Agora pode voltar a responder. Respondendo a pergunta, está exatamente relacionado com isso também. Até que idade vai essa seletividade? Na verdade, ela vai aparecer em vários momentos da vida. Ela vai aparecer, dependendo do que você estiver passando. Então, assim, existe na infância com um pouco mais de frequência, porque os saltos são muito grandes. Então, a partir ali mais ou menos dos 2, 3 anos começa uma seletividade. Se os pais sabem lidar com aquilo de forma consciente, de forma equilibrada, tendo disciplina, mas também tendo respeito pela criança, né? E ajudando ela a entender aquele momento que ela está passando, não só em relação à alimentação em si, mas de um modo geral na vida, costuma passar mais rápido. Se os pais não conseguem ter o controle das próprias emoções e lidam com a criança de uma forma mais agressiva, intransigente e tudo mais, demora um pouco mais. Porque a criança aprende que ela também não aprende a lidar com aquele momento, entendeu? Então demora um pouquinho mais. O que é importante sempre os pais terem, mesmo durante o momento de seletividade, você não pode deixar de oferecer os alimentos. Fazer as coisas normalmente. Exato. Eles precisam estar presentes, assim como a Faíla trouxe. Olha, vamos experimentar? Eu fiz uma coisa nova. Muitas vezes, trazer a criança para fazer junto com você, participar do processo, ajuda muito. Porque ela fica feliz que é assim, eu vou fazer uma coisa que eu fiz. Tem a minha mão ali. Então, eu vou experimentar, nem que seja para experimentar. Nem que seja um pouquinho, né, e tudo mais. Quando ela, lá para os 5, 6 anos, já está um pouco mais tranquilo isso, né? Só que aí entra a fase de ir para a escola, que a criança vai para a escola. Agora a gente coloca eles um pouco mais cedo, né? Mas ainda assim, né, nessa idade, né, entre 5, 6 anos, às vezes 7 anos, dependendo do desenvolvimento de cada um, vem outro salto.
Vem outro salto, porque a criança começa agora a ter percepção dos próprios pensamentos. A minha filha fala assim, mamãe, a minha cabeça é cheia de porquê. Que lindinho. Porque ela começa a ter noção de que agora ela pode questionar as coisas. Entendeu? Ela fala assim, mamãe, eu sou filosófica, não sou? Ela fala umas coisas que eu fico assim, meu Deus do céu, de onde vem tudo isso? Juntar a tua com a minha, então, elas vão bater altos papos. De onde vem tudo isso, né? E aí, nesse momento, pode de novo acontecer, aí mais uma vez, dependendo da forma como os pais lidam com essas questões da criança, pode ter ali um momento de você ter outra seletividade, né, talvez até mais específica, pode afetar inclusive o sono. Esses dias eu estava conversando com a mãe na escola lá, né, dos meus filhos, e ela estava reclamando disso. Ela falou assim, nossa, a minha filha passou por uma fase de tipo, voltar a acordar muitas vezes, e a menina dela também está com 6 anos agora. Voltar a acordar muitas vezes durante a noite e tal, tá me dando muito trabalho e tudo mais. Eu falei, a minha também passou. O que você fez para passar? Eu falei, eu acolhi, eu entendi, eu conversei com ela, eu tive paciência. Eu sei que é difícil, mas... E ainda nessa porque fase às vezes a gente pode chegar irmão novo, pode ter um monte de mudança. Essa pandemia aqui fez uma auê na nossa vida, que dirá na vida dos nossos filhos. Das crianças, exatamente. E aí, então, assim, vai ter acontecer de novo. Mas passa. A gente precisa sempre lembrar disso. É fase. Passa, faz parte do crescimento, do amadurecimento da criança. Quando chega lá na adolescência, que vem outra carga emocional, uma carga fisiológica também, que aí vai entrar agora ebulições hormonais, mudanças no corpo, mudanças de pensamento, vem outros porquês, como diz a minha filha, né? Vem outros porquês agora de identidade e tudo mais, pode afetar de novo. Nenhuma de nós chegou nessa fase ainda, mas a gente já está emocionalmente afetada por ela. Vem aí de novo e pode ser demonstrado através da alimentação. Aquele adolescente antes que tinha uma alimentação ótima, que comia de tudo, agora ele só querer comer porcaria. Ele só querer comer salgadinhos e industrializados a rodo e querer sair com os amiguinhos e fazer bagunça. Isso são sinais do que está acontecendo na mente dele também, né? Então, assim, a alimentação, ela é um ato natural nosso, né? A gente se alimenta não só porque a gente tem uma fome fisiológica, a gente precisa se alimentar para poder viver, né, literalmente, mas é também muito um ato social e mostra muito como que como que a gente está lidando com a gente mesmo e com tudo que está acontecendo social, em volta. Os crentes que o digam. Exatamente. E, Carol, gente, eu tenho certeza, tem um monte de perguntas, a gente nem parou para olhar. A gente vai trazer a Carol de novo, com certeza. Pra gente Vocês viram que eu gosto de falar, né? A gente adora isso. A gente adora falar, a gente adora ouvir. Um conteúdo desse, que a gente mais quer, né? Só porque também, né, esse horário, a gente também não pode chegar 9h30 da noite, né? Mas vamos lá. Aí a Carol trouxe toda essa experiência da infância, né? Tem dúvidas, a gente vai dar um jeito de tirar algumas dúvidas depois. E aí um dia a gente vai trazer a Carol pra gente ver, ok, passei dessa fase, como é que tá a minha alimentação? Por quê? Porque uma coisa muito importante, que com certeza, né, a gente já falou aqui, já tocou nesse ponto, é que a forma como nós lidamos com a comida é a forma que nossos filhos vão perceber e vão lidar com a comida. Sim. Então a gente vai precisar entender, peraí, vi tudo isso, como é que é a introdução, como é que é isso, como é que é aquilo, mas e eu? Como é que eu lido com a comida? E aí a gente vai ter que sentar e conversar sobre isso assim, mais com carinho, detalhadamente, né? Porque faz parte do autocuidado. Sim, eu acho que uma das coisas que eu queria trazer para esse programa de hoje, né? Não só tirar todas essas dúvidas, quebrar alguns mitos, né, relacionados aí à alimentação da criança, né, explicar realmente essas fases, né, alimentares, mas eu queria também trazer essa questão da mãe, né, a gente como mãe se desprender um pouco dessa culpa de achar que tem que ser perfeita, que tem que ser tudo maravilhoso, que o meu filho tem que comer de tudo o tempo inteiro. Isso não vai acontecer, isso não acontece nem com você, quanto mais com a pobre da criança.
Então, né, ter esse equilíbrio e lembrar que os nossos filhos aprendem muito, muito, muito mais pelo exemplo. Então, se eu sei cuidar de mim, se eu cuido da minha alimentação, se eu cuido da minha saúde de uma forma geral, então, eu sou uma mãe, eu sei que é difícil, gente, eu tenho 3 filhos, eu trabalho, eu faço muita coisa, assim como muitas de vocês, eu tenho certeza, mas se eu coloco como prioridade, primeiro eu, e depois aquilo que eu faço de melhor para mim, eu vou dar de melhor para os meus filhos. O momento em que eu passei por essa experiência de entender isso, como ficou mais fácil a minha maternidade? Ficou mais leve. Porque eu entendi que, assim, não é egoísmo da minha parte eu cuidar de mim. Às vezes a gente acha que quando o nosso filho nasce, a gente tem que se doar por inteiro para eles. Eles realmente têm fases que precisam muito da gente, mas a gente não pode esquecer da gente mesmo. Mas eu preciso ter o que doar. Exato. Se eu não cuidar de mim, eu vou doar o quê? Você tem que ter. O resto, o farrapo que sobrou, não dá para doar o resto. Não dá. E eles mesmos não aceitam. Não. Eles não aceitam. Eles não querem mães perfeitas, eles querem mães reais, inteiras, que possam dar o melhor de si realmente. E a gente só consegue fazer isso quando a gente aprende a olhar pra gente mesmo. Então, assim, hoje eu não aceito, por exemplo, eu vou comer aquilo que sobra do prato dos meus filhos. Eu vejo muita mãe fazendo isso. Eu fiz isso muitas vezes. Eu não aceito mais isso. Ela está fazendo, está se sentando para comer agora. Olha só. Meu maior desafio é comer sentado. Se o meu filho vai comer o dele, ele não quer mais, tudo bem, ele não quer mais. Eu preciso, inclusive, ensiná-lo a autorresponsabilidade. De você tem certeza disso? Você está realmente satisfeito? Eu não vou mais te oferecer alimentação, agora é o momento de se alimentar. Sim, tudo bem. Então você vai pegar o seu pratinho, vai colocar lá na pia, ou você vai jogar fora a comida, sabe? E criar essa consciência. Tem a percepção também do quanto ele coloca no prato, o quanto ele pede para colocar no prato. Sim. Porque eu sempre fiz o prato da Alice, agora ele está indo para a escola, no integral. E as tias perguntam, você quer mais isso, quer mais aquilo? Então eu vejo a reclamação muito grande na escola de crianças que jogam o prato todinho no lixo. Ou crianças... Porque não criaram mesmo essa percepção. Ou crianças que ficam com fome. Porque não ficam com vergonha e não pedem para pôr um pouquinho mais. As tias colocam ali uma média, né? Sim. Que tem lá um padrão per capita, todo um cálculo, né? Para cada criança e tal. Sim. Só que não adianta ter um cálculo, né? Se cada um, o aí organismo a criança não vai conseguir entrar na fila, vai ficar mais 10 minutos na fila para repetir. Então, ela não vai conseguir. Então, a criança tem que ter essa percepção. Quando a gente faz tudo por ela, sem autonomia, ela não vai ter percepção do quanto ela quer comer. Ou ela perceber, não, isso cabe, isso não cabe. Isso eu dou conta, isso não dou conta. Aí vai chegar na escola nesses momentos e vai ou ficar com fome, com vergonha, ou vai jogar um prato de comida todinho fora. Então tem que ter essa autonomia também, né? E mais do que isso, a gente tem que entender que saúde não é só uma questão biológica. Saúde engloba pelo menos 4 pilares. Você tem que ter a saúde biológica, você tem que ter a saúde emocional, a saúde social e a saúde espiritual. E você precisa, no dia a dia, ter a organização, vamos assim dizer, de dar atenção para todos esses pilares e deixar que a criança perceba que você está fazendo aquilo por você mesmo. Porque quando a criança vê você, então, por exemplo, indo para a academia, né? Mesmo que você tenha que acordar mais cedo, mas indo para a academia, fazendo o seu exercício, tendo cuidado de sentar à mesa e comer a sua refeição, não a refeição que a criança largou para lá e aí você vai lá comer o resto. O seu momento de oração, de meditação, o seu momento, às vezes, de estudo, de leitura. Quando ela percebe isso, ela olha e fala assim, nossa, então é assim que eu tenho que me cuidar. É isso que eu quero para mim. Sabe? Então, é isso que a gente tem que satisfatório, a gente ouviu isso. Satisfatório. É isso que a gente tem que fazer todas as mães entenderem, sabe? Quando eu trabalho em consultório e chegam essas famílias para mim, tem vezes que eu faço
encontros extras, vamos assim dizer, só com a mãe. A mãe leva o filho, porque o filho está com problema, está com ganho de peso, não está comendo nada e tal, a gente monta toda uma estratégia. E aí, dependendo de como eu vejo a situação familiar, eu chamo aquela mãe ou aquele pai, ou às vezes até os dois juntos, ou quem mais estiver envolvido, avô, vó, enfim. Chamo lá e falo, vamos conversar, vamos começar a criar essa consciência, porque a criança, ela é fruto do meio. Ela é fruto do meio. Então, se você sabe se cuidar, se você tem essa consciência de si mesmo, você vai estar ensinando muito mais do que você ficar ali o tempo inteiro falando, insistindo e se desgastando. E se você nem sempre a criança vai aprender. Problema, com dúvida, ansioso, angustiado, não tenha medo de procurar ajuda. Sim. Tem profissionais que estudaram carinhosamente. Aqui a Carol trouxe assim, sabe, a pontinha do iceberg do que ela conhece, do que ela vivenciou. Então não tenham medo de procurar ajuda. Pessoas capacitadas que possam aliviar. Você não precisa carregar essa carga sozinho. A gente deu dicas para você, né, sair do piloto automático, como a gente faz aqui. Nosso papel é tirar você do piloto automático. Mas não tenha medo de procurar ajuda. Alivie, deixe a sua maternidade, a sua vida, a sua alimentação de forma mais leve. Aprender, o conhecimento liberta. Alguém que possa te conduzir. Porque tudo que a gente falou aqui está disponível na internet. Né? Sim. Só que às vezes você não sabe por onde começar, em quem acreditar, o que ouvir. Então procure um profissional qualificado, entenda a sua demanda, reconheça, vai te ajudar a montar, abrir a visão, ter um norte. Não tenha medo, vergonha de investir nisso. Se você investe nisso aqui, mas eu vou gastar dinheiro com isso. Se você investe nisso aqui, você vai aliviar um tantão. Essa pessoa não vai chegar para mim depois lá no meu consultório com um problema com a sua alimentação, com a sua ansiedade, com a sua frustração alimentar. Ou com não conseguir perder peso. Ou de não conseguir perder peso. Assim entendeu? por diante. Então você investe aqui, alivia para a família inteira, ajuda muito. Então não tenham medo de procurar ajuda. Certamente, Carol virá outras vezes. Vamos dar um jeito de responder as dúvidas, porque a gente gosta de bom conteúdo, de conversar. E esse é um conteúdo, alimentação, é um conteúdo que não se esgota. Inclusive, a Carol também pode ajudar você. Exatamente. Carol pode ajudar Carol, você. tem contatos aí para passar? Fala aí, Carol, tem contato para passar pro pessoal? A gente você passa pode no ajudar chat. o Tem pessoal? contato. Pode ser no chat? Eu acho que vai ficar mais fácil do que a gente falar, né? Pronto, até poder... fala se perde. A gente vai coloca colocar lá, aqui no vai chat. aparecer escrito, aí quem quiser salvar, pode salvar. Eu gosto muito de atender, respondo, estou disponível sempre quando posso, inclusive para os meus pacientes, né, as pessoas que eu atendo, eu falo isso para eles, às vezes ficam até meio sem graça. Eu falo assim, vocês podem me mandar mensagem a hora que vocês quiserem. Se eu não responder na hora é porque eu vou estar ocupada com alguma coisa, mas eu vou te responder, não importa. Pronto, então a gente vai colocar aqui contato da Carol. Se você quer ajuda, precisa de ajuda agora, já tem uma profissional. Você sai procurando aí. Se você já conhece alguém, é uma profissional também que conhece as nossas demandas. Sim. Né? Porque às vezes é muito difícil ir num profissional que te passa alguma coisa pronta, tirou da gaveta pronto, que não sabe adequar a nossa realidade, a nossa necessidade nutricional, Sim. as nossas diferenças. Então, tem aí com segurança. Eu já estou me metendo, vocês estão vendo, né? Mas eu falo assim, a gente pode, inclusive, em um outro momento, trazer esse assunto de vegetarianismo na infância, né? Tirar dúvidas. Porque tem muito pai e mãe que leva no pediatra. Se eu falo que é vegetariano, eles fazem tirar 3 litros de sangue dos meus filhos para examinar do pé à cabeça. Querem fazer toda a checagem de ferro, de B12, de ferritina, de... E se você não fala nada... Passa batido. De boa. Passa batido. A gente pode um dia, né, vir falar sobre isso. Vamos voltar. Amamos. Gente, maravilhoso o conteúdo de hoje. Tirou muitas dúvidas e eu aqui pensando um monte de coisa nas fases. O que eu já fiz, o que eu deixei de fazer, o que eu preciso melhorar. Sei que aconteceu isso aí com vocês. Vocês podem voltar e ver tudo de novo aqui. Pode compartilhar com aquelas meninas que você lembrou. Olha, isso aqui vai ser bom para minha amiga tal e não compartilhou.
Vai ser muito, muito, muito legal. E pode voltar também para ver receitinha do quentão delicioso. Quentão, receitinha que o meu do já esfriou, mas eu meu não largo de fome. jeito nenhum Acho que tu aqui. esfriou já, mas... Tá tudo bem. Carol, foi muito, muito bom estar aqui com você. O Obrigada prazer por foi meu, aceitar totalmente. o convite. Deixa as crianças mais estar aqui com a gente. Foi maravilhoso, né, Faíla? Muito, a gente está muito feliz. Obrigada por ter aceito. E eu tenho certeza que se a gente ajustar as agendas, voltará mais vezes e será um prazer. Meninas, obrigada pela participação de vocês aí no chat. Sei que vocês colocaram aí quantas vezes, mais ou menos, vocês têm ideia de que vocês ouvem: mãe, tô com fome. Mãe, eu quero comer. Mãe, já tá pronto, Mãe, o que tem pra comer? O que tem pra hoje? Mas é algo que a gente aprendeu hoje a olhar com muito carinho, a responder a isso com um gesto de muito carinho através de uma alimentação mais saudável, oferecendo mais recursos. E eu sei que às vezes a gente se cansa de oferecer 1, 2, 3, mas vale a pena esperar um tempo, oferecer de novo, talvez um outro formato, de um outro jeito. E as coisas vão fluindo, vão funcionando sem culpa, né? Sem de forma pesos. leve, sem peso e de forma saudável, né? Saudável fisicamente, emocionalmente. E eu acho que é isso que a gente gostaria de trazer mais aqui para você hoje. É eliminar essa culpa e levar a maternidade com mais leveza. É isso aí. Quero mandar um beijo para alguém. A Carol, nossa convidada de primeira vez aqui no programa, tem que mandar um beijo para alguém, né? Não é possível. mandar- Convidada primeira vez tem que Mandar beijos, Carol. Mandar beijos. Vou mandar beijos, então, para todas as minhas pacientes maravilhosas. Vou começar por elas, né? Que são muitas mamães também, algumas já de primeira viagem, outras não, mas que estão ali lutando e aprendendo cada vez mais. Para minha mãe também, que teve muita dificuldade comigo, porque Você deu trabalho. eu dei trabalho, sabe? Eu fui uma criança extremamente seletiva, muito mesmo. E vou aproveitar, então, para já dar mais para não perder a esperança. O nosso paladar, ele vai passando por amadurecimento conforme a gente vai crescendo. Então, assim, quando eu era criança, eu não comia quase nada. Minha mãe ficava desesperada, tadinha. Eu tomei muito suco de uva batido com gema de ovo. Também. Eu era uma criança terrível. Minha mãe ficava no meu pé o tempo todo. Ela, essa criança não come, não come, não come. Mas hoje, graças a Deus, são poucas as coisas que eu não como. Então, eu agradeço a insistência da minha mãe, entendeu? Mandar um beijo para ela, agradecer, né? E deixar aí essa esperança para todas as outras mamães. Qual o nome dela? Minha mãe chama Ana, assim como eu. Beijo pra Ana. E eu quero também agradecer aqui a minha sogra que está cuidando dos meus filhos hoje. Ai, que legal. Tá com As o nossas papai maravilhosas também. redes de apoio. Redes de apoio que estão lá torcendo também. Então, mando beijo. Um beijo para todas vocês. Legal, meninas. Um beijo pra vocês. A gente volta semana que vem, se Deus quiser. Orem por nós. Até semana que vem. Fiquem com Deus. Uma boa noite. Um abraço, até lá.